onde Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês estão falando alguma coisa que eu não estou ouvindo nada aqui? Estão me ouvindo, pessoal? Estou ouvindo, professor. Opa, obrigado. Alguém precisa me dar um retorno, porque senão a gente não sabe, né? É verdade. A gente fica aqui no ar. Vamos dar uns 3 minutinhos, tá, pessoal? O resto da turma entrar. E a gente já começa na sequência. para você está modelo. Falar em falta, então, na partir daí na Boa noite, senhor. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, senhor. Estamos indo aqui. Beleza. Opa, tudo bom? Entra aí. E aí, tudo bom? Estou dando aqui uns minutinhos para o pessoal acabar de entrar. Ainda não entrou todo mundo. Estamos com um colega aqui presente. Pelo menos um, ó. Mas ele trouxe notebook aí. Já dá para ele trabalhar. Então, 21h14, daqui a um minuto a gente começa. 1h15 a gente começa. Ai. Vocês continuam.
Opa, tá batendo lá no... Tá batendo aí no... Fazer escrito. Se ele bate aí, não funciona. Bem, pessoal, boa noite para todo mundo. Nós estamos com um colega aqui. Deixa eu ajeitar aqui o monitor para... Não, a câmera. Pra ver o colega também, porque senão a gente não vê. Agora, é bom para os colegas verem, né? Que a gente fica dando aula para quadro negro, né? Não tem ninguém. Você fala, pô, cadê o pessoal, né? Ó, ninguém aparece. Tá? Então, vamos começar. Vamos começar, como sempre, tá, pessoal? Pelo Moodle, né? Tudo isso aqui a gente já falou, monitoria, projeto integrador, sabe? Início das aulas, não tem muita novidade aqui. Vamos ver aqui o nosso cronograma do jeito que está. Nós estamos aqui no dia 21, é o último dia de balanço, lançamentos, tá? E dia 22, que é amanhã, nós vamos começar com DRE. Tá ok, pessoal? Então, 22, desculpa. Pô, tem razão, a gente viu o balanço ontem. Então, vamos começar com DRE. Hoje começa a DRE, tá? Antes de a gente começar com DRE, nós vamos fazer o joguinho de empresa, rapidinho, tá? E depois a gente vai começar com essas aulas aqui, ó. Então, já está aqui, ó. DRE, é essa planilha que está aqui, tá? E aqui tem uma entrega parcial do que nós fizermos hoje, tá ok? Então, basicamente é isso. Gozado. Eu não coloquei a aula de ontem aqui, porque na realidade eu não falei absolutamente nada na aula de ontem, né? Vocês fizeram os exercícios, por isso que eu não coloquei nada. Então, não tem a aula de ontem. Bem, vamos começar. Eu estou pegando aqui o arquivo dos slides. Então, habilitar. Aqui vamos dar diminuído. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Obrigado. Feedback, pelo amor de Deus, tá? A gente não sabe. Pessoal, é previsto 3 aulas para o DRE realmente. Então, é a aula de hoje e as 2 da semana que vem. Então, a nossa previsão continua. Só aproveitando para falar, tá, pessoal? Já que a gente está falando aqui, apareceu aqui a prova. Dentro do nosso cronograma, tá? Nós temos essas 2 aulas de DRE. Deixa eu pegar, é que ele está aqui no... Aqui. Está previsto uma revisão no dia 4 e a nossa prova está prevista para o dia 5, tá? Então, é essa a previsão aqui da prova que a gente vai ter. Tá ok, pessoal? Então, nós estamos dessa maneira. O que vai acontecer? O hidrogênio de Vamos lá. vai perder a ligação. Aqui. Então, o que a gente vai ver? Vamos ver alguns termos contábeis, contas contábeis de receita, custos e despesa, depreciação, lançamentos contábeis e fechamento do balanço. Eu vou começar, pessoal, com essa teoria, tá? No segundo bloco, a gente faz o jogo de empresa e, em seguida, começa a fazer algum exercício, tá, pessoal? Para a gente não ficar muito tempo nisso. Eu tenho que definir alguns termos que a gente não tinha visto antes, tá? Então, são eles. Primeiro, receita. O que é receita, pessoal? Receitas são
todas as vendas, todos os valores de vendas da empresa. Então, isso a gente chama de receita. E você vai ver nesse demonstrativo que a primeira linha que aparece é receita. Tá? Na realidade, vai aparecer três receitas. Receita de vendas brutas. Receita de vendas brutas é a receita com os impostos. É o valor cheio que o vendedor vende. Por quê? Porque o imposto está embutido no preço. Então, o valor cheio a gente chama de receita bruta. Aí, o vendedor vai ter que pagar os impostos. Tem IPI, ICMS, geralmente em produtos. Em produtos. O que ele vai fazer? Ele vai tirar esse IPI e ICMS e vai chegar na receita líquida. Só que esse valor de receita líquida é o vendedor que tem. Tá? Receita bruta, o comprador tem na nota fiscal, está lá o valor que ele comprou. Mas receita líquida, quem vai calcular os impostos, e aí tem mais alguns detalhes. Vai ter alguma recuperação de imposto, tá? Que ele vai ter que calcular, que o comprador não sabe isso daí, não sabe qual que é esse valor, mas ele vai ter recuperação de impostos. Isso nós vamos ver mais para frente, pessoal. A última matéria que nós vamos ver vai ser sobre impostos, e a gente vai falar dessa recuperação, tá? Existe uma recuperação de impostos para não ter dupla tributação, tripla tributação, quádrupla tributação. Isso a gente vê lá no final do semestre. Bem, as receitas, ela tem a receita bruta, que é o valor final, o valor que está na nota fiscal, tem a receita líquida, que é o valor da receita sem os impostos, e sem deduções, sem descontos, sem nada disso, né? Já tirando tudo isso, né? Deduções, descontos. E eu tenho uma outra receita lá no final desse relatório que se chama receitas financeiras. Receitas financeiras, pessoal, é os juros que eu recebo, ou se eu apliquei o dinheiro eu recebi juros, ou é os juros de duplicata que meus clientes pagaram atrasado. Vocês já repararam, pessoal, quando vocês recebem boletos, essas coisas, que tem lá. Senhor Caixa, no final, tem uma observação. Senhor Caixa, após o vencimento, cobrar tanto de juros por dia corrido. Vocês já repararam nisso? Então, isso é os juros, tá? Juros e multa, que a gente coloca como juros aí, tá? E ele vai aparecer no relatório aqui embaixo. Então, tem uma receita receita financeira, que são receita de juros que a empresa recebe. Então, era a primeira coisa. Segunda coisa, eu tenho que falar rapidamente, alguns termos, gasto, custo, despesa, que na linguagem corrente são sinônimos. Agora, para a contabilidade, são coisas distintas, né? Então, por exemplo, gasto. Gasto é um termo genérico. Então, qualquer coisa, qualquer sacrifício financeiro que a empresa ou a pessoa fizer, é um gasto. Tá? É genérico. Ele serve para tudo. Você comprou matéria-prima, você pagou salário, você pagou um imposto, é gasto. Agora, tem alguns termos que são mais específicos, tá? Primeiro, o desembolso. O desembolso é quando você paga aquele gasto. Você não precisa pagar aquele gasto no momento que você fez o gasto. Por exemplo, se eu for descer agora para tomar um café, eu vou pagar em dinheiro. Eu estou desembolsando no momento que eu estou gastando. Agora, se eu pagar com cartão de crédito, você já viu o cartão de crédito, né? Você só vai pagar no dia 10, no dia 8, no dia 6, no mês seguinte. Então,
você não está desembolsando, você está gastando, mas não está desembolsando. Você vai desembolsar só no final. Então, não existe necessariamente não existe a obrigação de você pagar o desembolso, fazer o desembolso no momento da compra. Você pode desembolsar mais para frente. Isso aqui é uma cetose, tá? Então, uma cetose mesmo no processo. Bem, despesa. Despesas são gastos, que eu falei, gasto é genérico, gasto é toda a forma que você faz de pagamento, mas são despesas que são feitas para a área administrativa, tá? Então, são despesas com a área de vendas, com a gestão da empresa. Então, todos os gastos que tem na área administrativa, contabilidade, recursos humanos, o salário dos diretores, salário do presidente, tudo isso aí são despesas. Tá? Então, foi dado esse nome especificamente. Reparem, pessoal, na linguagem popular, despesa está sobrando. Puxa, eu tive uma despesa enorme hoje. Nossa, o meu custo se elevou enormemente. São coisas diferentes na contabilidade. E na linguagem popular é a mesma coisa, são sinônimos. Custo é outro. Custo são os gastos de fabricação. Em outras palavras, são os gastos que eu tenho na fábrica. Todo gasto da fábrica são custos. Então, despesa é o gasto administrativo. Custo são os gastos de fabricação, são os gastos da fábrica. Tá? E tem um monte. Salário dos operários, matéria-prima, água, gás, eletricidade, telefone da fábrica. Se for água, gás, telefone do escritório, aí é despesa. Água, gás, telefone da fábrica é custo. Tem diferença? Tem. Por quê? Porque a gente usa esse custo para determinar quanto que cada produto acaba custando no final. Então, é uma informação extremamente importante para a gente ter, para a gente saber realmente quanto que custou para fabricar um determinado produto. Muitas vezes, o preço é determinado pelo custo. Você joga uma margem em cima e você tira o preço. Tá? Então, a gente tem que ter essa diferença e tem que tomar esse cuidado de separar tudo que se gasta na fábrica é custo. Jogar no custo efetivamente. Tá? Preço é um valor que foi acordado entre o vendedor e o comprador para comprar um bem ou serviço. Tá? Pode ser justo, pode ser injusto, pode ser negociável, pode não ser negociável, tá? Por exemplo, não adianta eu chegar na ANEEL, né? Na companhia de eletricidade e falar, olha, eu não quero mais energia elétrica de vocês. Eu vou comprar de um outro fornecedor. Se eu for pessoa jurídica, até dá para fazer isso, vai. Pessoa jurídica, ela pode comprar energia elétrica de outros fornecedores. Mas pessoa física não tem alternativa. Você tem que comprar da antiga Eletropaulo, né? E pagar o preço que eles estão cobrando. Paciência. Ah, botou bandeira vermelha. Paciência, você vai pagar a bandeira vermelha. Tá? Então, pode ser justo, pode não ser justo, mas, de qualquer forma, foi o acordo. Foi acordado entre comprador e vendedor e você está pagando pela utilização. Investimento é o valor que eu gasto para ter um benefício futuro. E, geralmente, esse investimento, a gente joga lá no ativo, na parte de baixo do ativo, como ativo permanente, tá? Então, ele vai gerar um benefício futuro. Perda. Perda é um gasto que foi feito de forma normal, involuntária. Então, eu peguei, teve uma inundação, levou o material, perdeu. Eu queria? Não. Então, foi involuntário.
Acontece sempre? Não deveria, né? Então, é anormal, não é uma coisa que acontece corriqueiramente. Doação é um gasto, mas aí é normal e voluntário. Eu quero doar tanto por cento. A gente vê um monte de empresa, né, que coloca até embaixo, né? Estamos doando parte da nossa receita para uma determinada ONG. Pega o McDonald's, tem o o Dia Feliz. Dia Feliz, eles doam a receita do Big Mac para aquela associação de câncer para criança. Tá? Então, é voluntário. Eles não são obrigados a fazer isso. Eles estão fazendo porque eles querem. Tá? E a gente considera que é uma forma normal, ou seja, ele está fazendo porque ele combinou, vamos fazer. Não é porque choveu e, opa, então, tem que... Ele está fazendo de uma forma normal, ele faz isso aí como um benefício. Então, existe essa diferença entre perda e doação. Perda é anormal, involuntário, e doação é normal e voluntário. E sem intenção de obter lucro, tá, pessoal? Então, doação, eu não estou fazendo isso para ganhar alguma coisa lá na frente. Tá? A gente está pegando aqui uma interferência de outra aula. A gente fica pegando a interferência de outra aula. Bem, pessoal, então é basicamente isso, né? Esses termos que a gente usa. Isso aqui depois a gente vai fazer. Vou explicar depreciação. Depreciação, aquele material que eu vou imobilizar, tá? Que é um investimento que eu vou imobilizar, uma parte desse material ele vai perdendo valor com o tempo ou com o uso. Tá? Não é por quê? Porque lá no imobilizado, tá, pessoal? Naquele ativo não circulante, permanente, que a gente também chama de imobilizado, tem coisa que não perde necessariamente valor. Por exemplo, marca, patentes, que fica lá, ações de outra empresa, ela não deprecia. Ela pode perder valor, porque ela perde valor na bolsa, alguma coisa assim, mas ela não sofre uma depreciação. Mas máquinas, equipamentos, veículos, animais, software, imóveis, eles sofrem depreciação, que é perda de valor no tempo. Tá? Tirando momentos que acontecem, que nem aconteceu no ano passado, principalmente no final do ano passado, que carro usado subiu de valor, tudo subiu de valor. Normalmente, se eu compro um carro esse ano, pago 100 mil reais, se eu for vender o ano que vem, eu não vou conseguir 100 mil reais. Isso é o normal. É lógico que está sujeito à marcação pelo mercado. A gente chama marcação pelo mercado, é o preço que o mercado está pagando. Então, às vezes acontece isso de um veículo, de um bem, de um imóvel, estar num valor mais elevado do que aquilo que foi pago. Pode acontecer. Agora, normalmente, o que acontece? O bem ele vai perdendo valor com o tempo. Então, se eu compro um carro esse ano por 100 mil, eu devo vender o ano que vem por uns 90, 80, alguma coisa assim. Ele perdeu o valor. O que acontece, pessoal? Eu tenho que jogar na contabilidade essa perda de valor. Tá? E essa perda de valor é aquilo que nós chamamos de depreciação. Ele perde o valor e eu vou ter uma linha, tá? Deixa eu mostrar aqui. Eu vou ter uma linha aqui no ativo não circulante de depreciação. Professor, por que ele fica inativo?
porque é o seguinte, ele é referente aos bens que estão aqui no ativo, nos bens do ativo não circulante. Mas ele... O que o colega perguntou é muito interessante e muito importante. Deixa eu abrir a planilha aqui. Fica mais fácil para a gente ver na planilha. Eu fiquei com essa dúvida também no capital, no passivo. Capital e lucro acumulado. Tá. Depois a gente explica. Isso aí a gente explica da mais tarde. Deixa eu explicar aqui primeiro. Não, o que eu abri aqui? Não. Não, estou em outra aula. Ué, eu estava na aula aqui? Sumiu? O que eu fiz? Me conta para mim. Ah, eu devo ter batido aqui. Está aqui. Vamos para a aula de hoje. Professor, você vai rodar o jogo de empresas hoje? Vou no segundo módulo. Beleza. Então, deixa eu explicar aqui em algum exercício. Quero pegar um qualquer que tenha aqui e explicar para vocês. Aqui, aqui. Explicar melhor. Pegar um exercício que tenha depreciação. Esse aqui tem depreciação. Olha aqui, pessoal. Estão vendo esse exercício aqui? Ele tem depreciação. O que acontece aí? Eu tenho aqui no ativo permanente um objeto chamado móveis e utensílios. Móveis e utensílios sofrem depreciação. Vocês podem ver que, às vezes, a gente acha, hoje não tem aqui, mas a gente acha alguma carteira que está quebrada. Está sofrendo depreciação. Não são todas, mas algumas, às vezes, estão quebradas, está faltando um pedaço, está sem essa tampa. Tá? Veículos, mesma coisa. Então, esses móveis que vocês estão vendo aqui, eles perdem valor. Se o Mackenzie um dia resolver vender, não vai ser o preço do novo, esses móveis, você concorda? Ele vai vender por um preço mais camarada. Não tem jeito. Eu teria que jogar aqui o quanto que perdeu de valor. Vamos tirar daqui. Eu teria que jogar no próprio item, ó. E ele perdeu o valor. Ele não está valendo mais 1.500. Vamos supor que ele perdeu 10% de valor. Ele perdeu 150. Aí eu tenho veículos, mesma coisa. Vamos supor aqui que eu tenho aqui 20 mil de veículos. Depois de um ano, ele perdeu. Normalmente, ele perde veículos, ele perde 1/3 do valor. É o que a Receita Federal recomenda para fazer a depreciação. Ela manda, ela não recomenda. Então, 1/3, desculpa, 1/4 do valor. Então, ele perdeu aqui menos... Em um ano, isso. Em um ano, 5 mil. Mas não tem problema se, na realidade, ele não perder 5 mil. Mas, contabilmente, ele perdeu 5 mil. Porque não dá para saber qual que é o valor do carro. Eu não vou ficar fazendo marcação a mercado. Todo ano ver a cotação de todos os meus veículos para lançar aí a depreciação correta. Todos os anos para... Pô, e minhas máquinas, como eu vou fazer? Como que eu tenho uma tabela FIP de máquina? Tenho uma tabela FIP de trator, de caminhão, de vaca, de boi? Não tem. Então, existe uma tabela que você usa. Pum, ó, 3 anos para equipamento de informática, 4 anos para veículos. Se depreciar mais ou menos, na hora que você vender, compensa. Acaba compensando. Mas aí não entra na contabilidade.
Entra na contabilidade. Essa compensação acaba, se, por exemplo, você Entra como lucro. entra como, exatamente. Se você botou 20, você depreciou 5, ele vale 15, você vendeu por 16, 1.000 foi lucro seu. Você vai ter que pagar imposto sobre 1.000. Poxa, mas você paga imposto sobre isso? Porque essa depreciação te tirou imposto. Ela vai tirar seu imposto. Então, se for menor essa depreciação, você vai pagar o imposto de volta daquela diferença. Tudo bem? Agora, poxa, por que eu não faço, então, na própria linha, tá, dos imóveis, 50.000, tá? Eu tiro aqui, vamos supor, vou chegar a 3.000, menos 3.000. Por que eu não faço isso na própria linha do ativo permanente? Porque essa informação é tão importante que, se ela tivesse na linha do próprio ativo, chegava no final, eu vou publicar no balanço só essa última coluna. E não dá para você saber aqui se esse valor é o valor do carro, se eu vendi carro, se tem depreciação, se não tem depreciação aqui. Eu não consigo descobrir. E a informação de depreciação é muito importante. Muita coisa a gente calcula com a depreciação, tá? EBITDA, tem um monte de indicadores que a gente calcula da empresa. E esse é um tal de analista enchendo o saco da empresa. Quanto foi a depreciação? Eles iam ter que acabar publicando no próprio balanço, num quadro resumo, todas as depreciações. Para facilitar, ele cria uma linha, e é uma linha que vai ser sempre negativa no ativo. Por que negativa? Porque ela vai estar tirando das outras linhas. E quando já não tiver mais nada, tudo for depreciado, essa linha aqui não vai ter mais, zero, porque está tudo depreciado. Tá? Então, enquanto tiver ativo valendo coisa, né, com valor contábil, ela vai estar aqui, menos 5.000, qualquer coisa assim. Então, é uma linha separada que, na realidade, é a própria linha aqui dessas contas contábeis aqui, imóveis, veículo, equipamento, móveis, sabe? Terreno não sofre depreciação. Terreno não sofre depreciação. Objetos de arte não costuma sofrer depreciação. Tá? Investimentos imobilizado em ações de outra empresa também não sofrem. Marcas e patentes não sofrem. Mas imóveis, veículo, equipamento, móvel, esses sofrem. E você joga uma linha de depreciação aqui. Negativa, é uma linha negativa, por quê? Porque ela está tirando, na realidade, dessas outras que a gente tem aí, e eu... Ela não entra no outro lado do balanço lá. Entra. Eu vou explicar daqui um pouco. Tá? Daqui um pouquinho eu explico para vocês, daqui a alguns minutos. Ou ela entra... Está faltando 6 minutos? Talvez dê tempo de explicar agora. Vamos ver. Essa depreciação é o seguinte. Eu comprei um veículo, eu vou falar, primeiro ano eu perdi esse pedaço do veículo, segundo eu perdi esse, terceiro eu perdi esse, quarto eu perdi esse. Poxa, mas meu veículo está novinho, está zero. Eu consigo vender quase com 30%, menos depois de 4 anos, eu vi 30%, 40% do preço. Por quê? Porque ele está muito bem conservado. Né? Legal. No final, se você já depreciou tudo contabilmente e você conseguir vender, é aquilo que eu tinha comentado com você. Você vai pagar... Como essa depreciação ela diminuiu o seu lucro, logo diminuiu o seu imposto de renda a pagar, se você vender por um valor maior do que o valor contábil que está lá, você vai ter um lucro, você vai ter que pagar um imposto de renda sobre esse lucro. Não é que você vai pagar a mais. Você já tinha tirado isso nos períodos anteriores. Agora você vai pagar porque você tirou demais. Tirou a mais, paga a diferença. Tudo bem? Então vamos imaginar o seguinte. Eu comprei um veículo por 100.000. Eu vou jogar 100.000 aqui em veículo, e vamos supor que eu comprei a prazo. Jogo 100.000 em fornecedores.
Aí, no outro ano, eu vou fazer o seguinte. A minha depreciação é de 1/4. Então, 25%. Eu vou jogar aqui em depreciação acumulada menos 25%. Aquilo que eu falei, a depreciação é a única conta do ativo que é negativa. Por quê? Porque, na realidade, ela está tirando da conta de veículos, imóveis, tudo mais. Então, ela é uma conta negativa, menos 25. Ó, repara, esse menos 25 mais 100 dá 75, que é, na realidade, o valor do veículo, o valor contábil do veículo. Tudo bem? E a contrapartida? Aí vem. O que é contrapartida? A partida dobrada, né? Eu tenho que jogar em algum lugar. A minha origem é depreciação. Qual que é o destino? Se for da fábrica esse veículo, eu vou jogar no estoque de produto acabado. Mas daqui um pouquinho eu vou explicar para vocês. Tudo que for gasto da fábrica, eu jogo no estoque de produto acabado. Tudo. Gastou com mão de obra, vai para o estoque de produto acabado. Matéria-prima, vai para o estoque de produto acabado. Aluguel da fábrica, estoque de produto acabado. Telefone da fábrica, vai para o estoque de produto acabado. Tudo que você gastar na fábrica vai para o estoque de produto acabado. Inclusive a depreciação. Como foi negativo aqui embaixo, vai ser positivo aqui em cima. Ele aumenta o valor do seu estoque. Tá? Agora, e se não for da fábrica, for do escritório? Se for do escritório, eu vou jogar no DRE numa conta chamada despesa administrativa, que eu vou explicar daqui um pouquinho. É a despesa da administração. Eu não falei que todos os gastos da administração são despesa, mas eu classifico ainda essa despesa em vários tipos de despesas, tá? Despesas administrativas, despesa de vendas, despesas financeiras. Então, eu abro essas despesas de forma diferente. Eu vou jogar essa depreciação em despesas administrativas. Lados diferentes, sinais iguais. Então, essa despesa vai ser negativa. Está aqui, por isso que ela está negativa. Tá, pessoal? Então, depreciação é isso. Estou explicando depreciação. Mas não expliquei ainda o DRE, tá, pessoal? Então, não vai dar tempo em 2 minutos para explicar o DRE. A gente volta para explicar o DRE daqui um pouquinho. Mas a ideia da depreciação é essa daí. Perdeu o valor por causa do tempo ou por causa do uso. Se for da fábrica, primeira coisa, eu vou descontar daquele ativo permanente, ou seja, aquele ativo permanente passa a não valer aquele valor todo que eu tinha, o valor de compra, o valor inicial, ele não vale mais, mas, por outro lado, aquela diferença, aquele gasto de depreciação, eu vou jogar ou no estoque de produto acabado, se for da fábrica, ou vou jogar como despesa, se for da área administrativa, for o carro da diretoria, for o carro da vendas, for o imóvel onde que está a administração. E é isso aí. Está faltando 1 minuto. A gente retorna aqui em 5 minutinhos, tá, pessoal? E dá tempo de fazer um pipi amigo, dar um assalto na geladeira. Não sei se o colega quer ir tomar um café rapidinho, mas aí tem que pegar e trazer o café para cá, porque não dá tempo. Tomar uma água. Então, é isso aí, tá, pessoal? A gente já retorna. Até mais, Pro. Até mais.